encanto. Canal Abre Alas FC, falando de história. Galera, eu sou o professor Dácio e hoje eu vou falar mais um pouquinho de história do nosso Mengão queridão. Existem algumas dúvidas sobre a realidade do começo do futebol do Mengão. Então vamos abordar um pouquinho esse assunto. A partir do início do século XX, o futebol começou a ganhar popularidade na cidade do Rio de Janeiro e disputar popularidade com o Remo. Mas o nosso Mengão queridão não tinha um departamento de futebol. E acabava que alguns remadores do Flamengo dividiam a sua vida em remar no Flamengo e jogar futebol no Fluminense, que tinha um time de futebol. O maior exemplo disso era Alberto Borghetti. Pela manhã era remador do Flamengo, à tarde representava o Fluminense. O fato é que em 1911 o futebol era a febre do momento no Rio, sendo que o tricolor das Laranjeiras dominava o cenário do futebol. Em agosto de 1911, o Fluminense precisava preencher uma vaga na sua diretoria. Dois grupos se formam, um chefiado por Alberto Borghetti, apoiando a candidatura Joaquim Guimarães, e outro por membro da diretoria, liderados por Alair Antunes, apoiando a candidatura de Oswaldo Gomes. A eleição começou a ficar muito difícil, muito tensa, com o grupo de Borghetti ganhando bastante adesão, principalmente pela campanha invicta do time de futebol. E aí os simpatizantes de Oswaldo Gomes, na maioria diretores, começaram a boicotar o jogador, inclusive riscando das listas nomes de jogadores escolhidos por Borghetti para determinadas partidas. Naquela época não havia no Fluminense a figura do treinador. O time era escalado pelo chamado Gran Comitê, que era formado pelo capitão do time e alguns diretores. A situação de Borghetti ficou insustentável até que um dia, ao sair triste de um treinamento, Píndaro de Carvalho o convidou para uma reunião entre os jogadores para discutir aquele ambiente, aquela situação. Essa reunião foi realizada em 21 de setembro de 1911, na própria residência de Píndaro. A tensão foi muito grande e os jogadores reunidos acabaram se decidindo pelo desligamento de todos do tricolor. Tomada essa decisão, os jogadores sem clube pensavam inicialmente em ir para o Rio Cricket, mas o ambiente um tanto quanto demais britânico não agradou a todo mundo. Pensavam em ir para o Botafogo, mas não tinha condições, porque o Botafogo já tinha um time titular e existia algumas divergências com um dos líderes da equipe, que era Mimi Sodré. Como o Borghetti já era remador do Flamengo, surgiu a opção de procurar diretores do rubro-negro e fazer a proposta de criação do Departamento de Esportes Terrestres. Feito isso, a ideia foi aceita, tá? E esse grupo de jogadores dissidentes se reuniram com dirigentes do Flamengo na Confeitaria Colombo, no centro do Rio de Janeiro. A Confeitaria Colombo foi o local escolhido porque era um ponto elegante de encontro da elite carioca e o futebol na época era praticado majoritariamente por jovens
dessa camada social. Registros históricos relatam que na reunião Alberto Borghetti pegou uma folha de papel ao maço e escreveu: "Nós, jogadores abaixo assinados, não desejando mais fazer parte deste clube, pedimos demissão." Após coleta das assinaturas dos presentes, Alberto teria declarado solenemente: "Agora não fazemos parte do Fluminense. Agora somos Flamengo." Então, o início do futebol no Flamengo acontece oficialmente em 24 de dezembro de 1911, quando o clube resolve criar o tal Departamento de Esportes Terrestres. Se juntaram aos jogadores reunidos na Colombo todo o grupo rebelde, composto por um total de 14 jogadores: Américo dos Santos, Arnaldo Machado de Guimarães, Armando de Almeida, Antônio Baema, Belfort Duarte, Curiol, Emanuel Sodré, Gustavo de Carvalho, Haroldo, Horácio Leite, Joaquim Neri, Píndaro de Carvalho, Rubens de Moraes e Vitor Etchegueri. A esse grupo de 14 se juntaram 8 jogadores que eram sócios do Flamengo que foram convidados: Armando Pena, Arnaldo Filho, Oswaldo Werneck, Eduardo Pinto, Arnaldo Gomes, Oscar Costa, Euclides Quintanilha e Nestor de Carvalho, formando o grupo inicial de 22 jogadores. O primeiro presidente da chamada divisão de futebol foi José Augusto do Amaral, e o primeiro técnico foi Davi Ashdowell. Essa nova equipe formada passou a treinar na Praia do Roosevelt, tá? Uma curiosidade é que esse time de futebol, por divergências com a turma do Remo, não entrava em campo com o uniforme oficial do Flamengo. No primeiro jogo, inclusive, vestiram uma camisa branca e short pretos. Depois, escolheram a primeira camisa do futebol, que foi a chamada Papagaio de Vintém, uma camisa quadriculada em vermelho e preto. Em 1914, a equipe passou a atuar com a chamada Cobra Coral, que tinha as listas horizontais vermelho e preto, convivendo com listas mais finas na cor branca. O manto sagrado passou a ter apenas listas horizontais vermelhas e pretas a partir de 1916, sendo que esse uniforme estreia com uma vitória de 3-1 sobre o São Bento de São Paulo. Ou seja, o futebol do mais querido nasceu de uma migração de jogadores do Fluminense que, insatisfeito com aquele clube, formaram o Departamento de Esportes Terrestres do Mengão. Galera, por favor, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar a live e de convidar os amigos para se inscreverem no canal. Fica o convite também para estarmos juntos hoje, nesta terça-feira, no Arena FC, o programa onde o chat define o tema. Canal Abre Alas FC, o esporte é nosso manto, o chat é a nossa nação. Saudações, galera. Abre alas com história e coração, abre alas com humor e emoção, abre alas saudando nosso manto, abre alas com raça, amor, paixão, encanto.